nessa noite de glória a Deus. Muito bom nós estarmos na presença de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse amém foi para mim. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quase que eu me empolguei no louvor aqui, quase que eu louvo também. Márcio me olhar de cara feia ali, mas eu quase meti no louvor aqui agora. Quase que eu comecei a cantar, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Guilherme também ia me olhar de cara feia, né, Guilherme? Me falar, pastor, esse não é o teu ministério. Mas Deus está usando, né? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é Homens de Compromisso, Vidas de Sucesso. Homens de Compromisso, Vidas de Sucesso. Te convido você a ler a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro de Reis, capítulo 19. 1 Reis, primeiro de Reis, capítulo 19. Mas é a minha mensagem que eu trouxe terça-feira na SEDEC tinha uma. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Quem ouviu, vai ouvir de novo. Eu sempre falo algo diferente, não tem jeito. Todos acharam? Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Elias de Monte Oreb. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer: faça os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zinco, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinco, eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, embaixo em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho será sob modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, saindo, pois, à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E eis que chegando lá, unge a Azael, rei sobre si, a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Pelá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matarás. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matarás. Também conservei em Israel os 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca o não beijou. Feche os olhos. Leitura longa, né? Feche os olhos. Senhor Deus amado Pai,
Nós te louvamos, te agradecemos aqui neste lugar, porque tu tem sido o nosso refúgio, nossa fortaleza. Pai, tu tem sido, Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que guerreia nossas guerras. Tu tem sido ao nosso favor, Deus. Pai, por isso eu te peço nessa noite, que o Senhor venha falar profundamente a nossos corações. Cerca esse lugar com teus anjos, com a tua maré de fogo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Prepara nossos corações nessa noite, que nossos corações sejam terra fértil para a tua palavra, Senhor Deus, que não venha nada de mim, mas que venha uma palavra direto do teu coração para o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, te peço, Deus, que o Senhor venha falar profundamente conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós começamos a falar aqui de um grande homem de Deus, Elias, dos profetas de Deus que mais foi usado no Antigo Testamento, dos profetas de Deus que todo mundo queria ser igual. Os discípulos de Jesus, certa vez, eles evangelizando em Samaria, e Jesus estava com eles, e Samaria não aceitou a palavra de Deus. E os discípulos falaram: Senhor, vamos orar como Elias orou, vamos mandar descer fogo do céu, e vamos consumir todo esse povo de Samaria que não quer dar ouvido à voz de Deus. Então até os discípulos de Jesus queriam ser usados como Elias. E Elias estava agora vivendo um momento difícil. Um momento depois de um momento de glória que ele viveu. Um momento onde Deus respondeu com fogo. Um momento um pouquinho antes você vai ver Elias enfrentando os 450 profetas de Baal. A nação de Israel estava vivendo um momento difícil, onde o rei de Israel, que era o rei Acabe, se juntou com uma mulher chamada Jezabel. E ela, junto com ela, trouxe seus deuses. E Baal era um dos principais deuses que ela cultuava, e ela começou a fazer com que a nação inteira de Israel, aqui simbolizando as 10 tribos, porque houve uma separação nessa época, então simbolizava as 10 tribos, menos a tribo de Benjamim e de Judá, que não fazia parte dessas 10 tribos de Israel. E essa mulher consegue colocar um povo inteiro para adorar ao Deus Baal. E ela começa a desviar o povo de Deus. Então Deus começa a levantar esse profeta chamado Elias. Eu começo já a entender que quando as coisas começam a se desviar, quando as coisas começam a ir ao contrário na tua família, na tua casa, Deus tem que levantar um profeta de Deus na tua casa. Quando as coisas começam a dar errado na tua família, na tua parentela, Deus tem que começar a levantar profetas. Talvez as coisas na tua família não venham acontecendo como você deseja. Sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus quer levantar um profeta de Deus na tua casa, na tua família, para começar a mudar a tua história. Talvez você, no meio dessa situação toda, esteja dizendo: a minha casa está assim, a minha casa está acolá, estão cultuando outros deuses, estão fazendo conforme o mundo está fazendo. Mas Deus te diz nessa noite, começa a se levantar como profeta de Deus, porque Deus vai fazer você viver de vitória em vitória. Às vezes nós abrimos nossa boca para lamentar, às vezes nós abrimos nossa boca para se lamentar. Mas quando começa a se surgir problemas na minha vida, quando começa a surgir problemas na tua vida, uma coisa já começa a entender: vai se levantar profetas de Deus. Quando se acontecer tribulação na tua casa, quando se começar a se levantar dificuldade na tua casa, é Deus te acordando, te chacoalhando e falando: começa a se levantar um profeta aqui neste lugar hoje, porque você foi levantado para mudar a história da tua casa. Assim como Elias, Deus levantou aquele profeta para mudar a história de uma nação. Deus tem contado contigo para mudar a história da tua casa. Você crê nisso nessa noite? Então começa a aplaudir o Senhor e dizer: glória a Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor vai levantar um profeta, e esse profeta sou eu. Ah, Senhor, mas talvez o Senhor levante o meu irmão que é mais bonitinho. Talvez o Senhor levante, Senhor Deus, o meu irmão que é mais forte, a minha mãe, o meu filho que é mais forte do que eu. Não, Deus está te chamando nessa noite. Se você está aqui neste lugar, Ele quer levantar você para mudar a história da tua casa. Não vai ser o teu irmão, não vai ser a tua irmã, não vai ser o teu pai, não vai ser o teu filho. É o Senhor que está contando contigo neste lugar para levantar nessa geração como profeta e começar a dizer: lá em casa um profeta de Deus, lá em casa eu sou um profeta que Deus tem levantado no meio dessa geração corrupta, no meio dessa geração, no meio da minha família. Deus tem me levantado como profeta.
E nós vemos aqui, no meio daquilo tudo, uma mulher consegue mudar a história negativamente de uma nação. Às vezes uma pessoa marca negativamente a geração. Às vezes uma pessoa, a escadinha, e outros tantos bandidos que se levantaram marcaram uma geração negativamente, e nós ficamos olhando, mas como é que pode uma pessoa marcar uma geração com tanta perversidade? Eu quero te dizer que assim como esses homens marcaram uma geração e transformou uma geração e fez muita maldade, você também pode marcar essa geração, mas positivamente, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Se os demônios têm levantado pessoas para marcar uma geração negativamente, eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele é muito mais poderoso que qualquer demônio, que qualquer principado, e Ele é poderoso para te levantar e marcar toda essa geração. Você crê nisso nessa noite? Diga glória a Deus. Bata no teu peito nessa noite e diga glória a Deus, que Deus tem levantado um profeta no meu lar, um profeta que não vai ficar se lamentando, um profeta que não vai ficar prostrado, mas um profeta que Deus, onde eu estiver, Deus, Ele está comigo, amém? Quando você é um profeta de Deus, onde você estiver, Deus vai estar contigo. Não importa o que você venha passar, mas como profeta de Deus, onde você for, Deus vai entrar contigo e vai dizer: eu estou aqui contigo nessa situação, eu estou aqui contigo nessa causa. Você está entendendo isso? E essa mulher, Jezabel, começou a fazer com que o povo se contaminasse. E esse rei Acabe começou a obedecer essa mulher que tinha uma personalidade muito forte. E ele, como um marido lá, ele começa a ser totalmente influenciado por ela. Ele começa a colocar altares a Baal. E começa a consagrar profetas a Baal. Então Deus começa a levantar no meio disso tudo um profeta chamado Elias. Uma coisa você tem que começar a entender: Elias abriu mão de muita coisa. Elias abriu mão do seu bem-estar. Elias abriu mão de prazeres transitórios. Elias abriu mão de muita coisa. Então, para nós sermos um profeta de Deus, nós temos que entender uma coisa: a palavra renúncia vai ter que estar no nosso vocabulário, no meu vocabulário, no teu vocabulário. É verdade. Mas tem que estar na tua vida e na minha vida, porque Elias abdicou de muita coisa. Elias começou a fazer onde Deus começou a proclamar a palavra do Senhor. Esse homem chamado Elias, ele começa a fazer milagres. Uma das coisas boas que acontece como profeta de Deus é que onde você passar, os milagres de Deus vão te acompanhar. Onde você passar, os milagres de Deus vão te acompanhar. As pessoas vão ver aquilo que Deus está fazendo através da tua vida. É muita luta, é muita dificuldade, mas também é muito poder de Deus, é muito milagre de Deus na tua vida. Esse homem começa a pregar a palavra de Deus. E esse Deus Baal que eles cultuavam, eles achavam que esse Deus era responsável pelo fogo. Eles achavam que esse Deus dizia chove e chove, não chove, não chove. Eles achavam que esse Deus estava no controle de todas as coisas. Então Deus diz lá: Elias, pode dizer que não vai chover. E Elias falou: não vai chover. E depois passou um tempo e Deus falou: pode dizer que vai chover. E houve chuva. E Deus manda Elias lançar um desafio sobre os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal, fora os outros profetas lá. E Elias vai lá, lança um desafio ao Deus que me respondeu com fogo. Esse é Deus. Eles vão lá, esse homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo de Deus, vai lá um altar e bota o sacrifício e fala para os profetas de Baal: vocês vão primeiro. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. E eles começam a clamar: desce fogo, Baal, desce fogo, Baal, desce fogo, Baal. E o tempo vai passando e nada, e eles começam a zombar dele, aquele homem cheio de autoridade. Às vezes é assim, né? A gente está cheio de autoridade, a gente ainda brinca com o inimigo, a gente zomba do inimigo, a gente pisa na cabeça do inimigo. Quando nós estamos cheios de autoridade de Deus, nós somos assim. Ele estava assim naquele momento, cheio da autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, diante de 450 profetas de um lado e do outro, só Elias. Diga: mas Elias não estava sozinho. Diga: Elias não estava sozinho. Deus estava com Elias. Eu já começo a entender uma coisa: que você e Deus é maioria. Pode se levantar uma legião contra a tua vida, pode
pode se levantar muitos profetas contra a tua vida, pode se levantar muitas pessoas contra a tua vida, mas eu quero te dizer que se Deus estiver a teu favor, eles vão se levantar para cair, porque diz a palavra de Deus que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, Ele é contigo para te guardar, para cuidar da tua vida. Então vamos se levantar. Vamos se levantar para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Vamos se levantar contra a minha vida, vamos se levantar contra a tua vida, mas é para que o nome de Deus seja exaltado. E de repente, no meio daquilo tudo, esse profeta chamado Elias, homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Está te lembrando alguém? Fala, está lembrando a minha vida. Bate no teu peito e diga, está lembrando a minha vida, porque eu sou homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, porque diz a palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que está no meu coração, que está na minha vida, está aí na tua vida. Mas você talvez esteja dizendo, mas na minha vida não está acontecendo. É somente você clamar, é somente você dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está aí dentro de você falando, levanta-te, resplandece, porque eu quero me manifestar na tua vida. Está entendendo para que vem as dificuldades? É porque o Espírito Santo que está aí dentro de você está falando, eu quero agir, eu quero fazer o impossível. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Quem crê, levanta a mão. Então você crê que Deus está dentro de você, amém? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Ele é uma força ativa, Ele não é nada disso. Ele é o próprio Deus que está ao nosso favor. Porque diz a palavra de Deus que Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu entendo que quando eu acordo, quando eu durmo, Deus está comigo. Quando eu vou para o meio da rua, Deus está comigo. Quando eu estou na igreja, Deus está comigo. Em todo o tempo, Deus está comigo. Porque onde eu for, diz a palavra de Deus, se eu colocar minha cama lá no céu, o Espírito Santo de Deus, Ele está lá falando, Alessandro, o que tu está fazendo aí? Onde eu for, qualquer dificuldade que eu passar, eu sei de uma coisa, eu não vou estar sozinho, porque existe um que está guerreando a minha guerra. Ainda que se levante pessoas na minha família, ainda que se levante pessoas na minha casa, no meu trabalho, eu sei de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, Ele está comigo. Diga, eu não estou sozinho. Diga, eu não estou sozinho, porque Deus, Ele está comigo. E de repente, imagina a cena, 450 profetas, os outros profetas que deu a média de quase 800 profetas, que estavam lá tudo clamando aos seus dedos, desce com fogo, desce com fogo, desce com fogo. E Elias, clama mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. A autoridade desse homem. E às vezes nós ficamos amedrontados por causa de uma pessoa. Às vezes nós ficamos com medo de alguma situação. A situação não é para te derrubar. A situação não é para acabar com a tua vida, não. A situação é para te erguer. A situação é para te promover. O que seria de Davi se não fosse o gigante Golias? O que seria de tantas coisas? O que seria de José se não fossem os irmãos dele? O que seria da tua vida se não fossem os teus problemas? Se não fosse o teu adversário? O que seria da tua vida? Porque quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando vem a situação que você acha que é maior do que você, aí é que você está forte. Sabe por quê? Porque Deus entra na tua história e começa a dizer, o impossível é para mim. Diga, tudo é possível que crer. Diga, tudo é possível que crer. Então eu creio nessa noite que Deus vai fazer maravilha na tua vida, porque Deus está levantando um profeta de Deus na tua casa. E de repente eles descansaram. Eles cansaram de clamar o seu profeta, os seus deuses, que não responderam nada. Sabe o que eu entendo aqui? Que aquele que tem se levantado contra a tua vida vai se cansar de te perseguir, mas não vai te derrotar. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite e dizer, glória a Deus. Eles vão se cansar de lutar contra mim e contra você, mas não vão prevalecer, porque diz a palavra de Deus que toda arma forjada contra ti não prosperará. Vão cair por terra no nome de Jesus toda arma forjada contra a tua vida, porque é o Senhor que está a teu favor. Eles vão
se cansar. Aqueles profetas se cansaram. Aqueles profetas começaram a clamar, mas chegou uma hora que eles diziam: não vai dar. Vão chegar uma hora que vão olhar para a tua vida, não vai dar para lutar contra a vida do pastor Alessandro, não vai dar para lutar contra a vida, não vai dar para lutar contra a vida de ciclano. Sabe por quê? Porque é Deus que está na minha vida, é Deus que está na tua vida, e Ele nunca te desamparou, e Ele nunca te deixou. Eu gosto de dar uma boa notícia. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma guerra. Digo, meu Deus nunca perdeu uma guerra. E não é essa guerra que Ele vai perder. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite e dizer: eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso. Que nosso Deus nunca perdeu uma guerra. E aqueles profetas começaram a clamar e cansar. Digo, quando eles começam a cansar de perseguir, eles vão ver algo diferente. Vão ver a glória de Deus na tua vida. Quando eles cansarem de perseguir, eles vão ver a glória de Deus na tua vida. De repente, aquele profeta Elias, em nome de Deus, só glória a Deus. Aquele homem de Deus ajeitou o altar. Eles fizeram uma bagunça no altar de Deus. Aquele altar ali, eles fizeram uma bagunça. Deus, o profeta foi lá, ajeitou o altar, consertou o altar. Tem horas que nós temos que consertar o altar. Consertou o altar e disse: joga água, joga mais água, enche de água. E diz a palavra de Deus que eles encheram de água. Eles encheram de água. E esse profeta de Deus orou. Meu filho é uma bênção, você já montou. E esse profeta de Deus, ele orou. E Deus desceu fogo e consumiu aquele holocausto. E mataram os profetas de Baal, os 450 profetas. E esse profeta de Deus falou: agora a situação na minha casa, a situação na minha nação vai mudar, porque o povo viu quem é Deus verdadeiramente. Quem é Deus verdadeiramente, eles viram. Mas a situação não aconteceu como Elias planejou. Ele pensou que o povo de Israel fosse falar: não, eu vou cultuar o Senhor dos exércitos agora, mas isso não aconteceu. Eles continuaram sob a autoridade lá de Acabe, de Jezabel. E Jezabel ficou revoltada com aquilo. E então ela fala que vai matar aquele profeta. E aquele profeta, cheio desse texto, no capítulo 19, onde nós vivemos, esse profeta, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a ter medo de uma mulher. Ele começa a se achar solitário. Ele começa a achar que está sozinho. Ele começa a achar que a situação da sua vida acabou. Então ele foge para a tribo de Judá, que não estava sob o domínio do rei Acabe nem de Jezabel. Ele começa a fugir. Ele vai, ele entra numa tremenda depressão. Do auge à depressão. O profeta de Deus, aquele homem que orava e descia fogo do céu, agora ele se entrega, por causa de uma mulher, ele se entrega à depressão, porque ele não achou que as coisas não aconteceram, porque ele não viu o povo de Israel gritando: só o Senhor é Deus, queremos Deus. Ele não viu o povo de Israel se levantando contra o rei Acabe, contra Jezabel. Ele não viu nada daquilo. Aquilo que ele planejou não aconteceu. Aquilo que ele planejou parece que foi em vão. Tem horas que parece que aquilo que você vai fazer vai ser em vão. Parece que vai ter horas que você vai estar lutando, e parece que as coisas não vão estar acontecendo. É nessa hora que vem o inimigo e começa a jogar na tua mente: não vale a pena servir ao Senhor. Você está buscando a Deus, você está se sacrificando, você está renunciando, você estava cheio do Espírito Santo de Deus. Deus usou você para fazer milagres, mas parece que nada está acontecendo. O inimigo começou a mostrar lá para Elias, esse profeta de Deus: ó, você está servindo a Deus, mas não está valendo a pena. O
nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos assim. Nós oramos e as coisas acontecem, nós falamos e as coisas acontecem, mas tem hora que parece que as coisas começam a dar errado, entre aspas. Parece que as coisas não estão acontecendo. Então Elias, ele vai e se foge. Parece que tem hora que a gente quer fugir da situação. Mas lembra que eu falei? O tema da mensagem é homem de compromisso e vida de sucesso. Lembra disso que eu falei? Então, esse homem cheio de Espírito Santo de Deus agora entra na depressão. E ele pede para si a morte. Glória a Deus. E ele pede para si a morte. Ele fala: todos aqui já passaram por depressão. Quem já passou por depressão? Só o Guilherme mesmo parece mais um robô, né? A pessoa que está passando por depressão, ela não sente vontade de fazer nada. Ela não sente vontade de comer. Ela não tem ânimo de acordar. Ela não tem ânimo de viver. Ela não sente prazer nas mínimas coisas. Ela não sente prazer, aquilo que fazia ela sentir prazer, ela não sente mais. Porque ela se encontra numa depressão. Então, esse profeta de Deus, esse grande homem de Deus, ele se encontrava assim nessa situação. E ele se enfia numa caverna. Ele começa a fugir. Ele se enfia num buraco, querendo se esconder de todo mundo. E o povo devia estar falando: cadê? Mas vamos ver que existiam 7 mil homens que não se dobraram no seu joelho. Então aqueles 7 mil homens lá em Israel devem estar falando: cadê o profeta Elias? O profeta Elias sumiu. Cadê aquele homem que orava e descia fogo do céu? Cadê aquela mulher que orava e as coisas aconteciam? Cadê aquela pessoa que fazia isso e Deus usava tremendamente? Às vezes parece que para o ser humano nós só prestamos quando nós estamos no auge, quando nós estamos bem, quando nós estamos orando e as coisas estão acontecendo. O ser humano é assim, parece que nós somos descartáveis. Enquanto nós estamos prestando, as coisas estão acontecendo, nós estamos servindo, as coisas estão acontecendo e nós ficamos bem. Mas parece que quando o ser humano já não está tão bem, já não está no seu auge, já está na tristeza, parece que o ser humano se torna descartável. Nós somos assim, parece que nós descartamos o outro. O Rafael agora está pregando, glória. Mas o dia que o Rafael se meter numa caverna, parece que as pessoas vão virar as costas para o Rafael. O dia que o pastor Alessandro se meter numa caverna, parece que vão virar as costas para o pastor Alessandro. E vão esquecer de tudo aquilo que eu fiz, e vão esquecer de tudo aquilo que o Rafael fez. E as pessoas são assim, elas esquecem. Elas vão falar: não, o pastor Alessandro está lá agora, prostrado em casa, está assim a colar. E esse homem de Deus, Elias, estava nessa situação, porque ele achou que nada do que ele fez valeu a pena. Porque ele repete no versículo 10 e no verso 14. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel atestaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. No verso 14 é a mesma coisa, a mesma reclamação dele, falando com Deus. E ele se esconde lá no buraco, na caverna no buraco. Quantos buracos às vezes a gente se esconde, né? Quantos buracos, momentos difíceis da vida a gente tenta se esconder. Mas lembra de uma coisa: você é um homem de compromisso com Deus. Lembra de uma coisa: você é uma mulher de compromisso com Deus. E se você é um homem de compromisso com Deus, Deus ele é fiel para guardar o teu depósito até o dia da salvação. O apóstolo Paulo diz: glória a Deus, que vai guardar o meu depósito até o dia da salvação. Diga glória a Deus. Porque tem horas que você vai estar lá embaixo, tem horas que você vai estar lá em cima. Por isso que diz o profeta Abacuque: Senhor, viva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a testifica. Ou seja, tem hora que a nossa caminhada é difícil, mas Deus quer te dizer algo nessa noite: você pode estar por cima, você pode estar por baixo, mas você não é descartável para Deus. Ele ainda conta com a tua vida. Ele ainda
se esqueça do seu filho que lamenta. Eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você está por cima, quando você está por baixo, Deus, Ele está contigo. Ele não está mais contigo quando você está em cima. Ele não está mais contigo quando você está embaixo, não. Ele está convosco até a consumação dos séculos. Passe o que passar. E Elias, o homem de Deus, o homem compromissado com Deus, ele vai experimentar o maior poder de Deus que ele não experimentou até hoje. Talvez você tenha entrado nessas portas dizendo: Senhor, está difícil, a minha vida está difícil. Eu quero te dizer que se você entrar num buraco, Deus vai dizer: o que você está fazendo aqui? Aqui, sabe por quê? Porque Ele está lá dentro do buraco com você, te dizendo: filho, este lugar não é para você, porque eu te chamei para te dar vida e vida com abundância. O buraco não é lugar de crente, o buraco não é lugar de homem de Deus. Sai desse buraco, porque eu estou aqui dentro contigo para te tirar desse buraco. Você está entendendo isso nessa noite? Pode ter um momento da tua vida que você vai querer esconder no buraco, mas o próprio Deus, Ele entra contigo lá dentro daquele buraco e fala: esse lugar não é teu. Diga: lugar de buraco não é lugar meu. Meu lugar não é lugar de buraco. José estava no buraco, os irmãos jogaram no buraco. Interessante que lá dentro do buraco parecia ser o fim. Lá dentro do buraco parecia ser o fim para Elias. Às vezes o diabo consegue nos jogar nos buracos da vida e fala: meu filho, agora acabou a tua história. Imagina o que o diabo estava soprando lá no ouvido de Elias: você afrontou meu gente, você veio contra a gente, mas eu já estou a situação, você está aí nesse buraco. Às vezes o inimigo olha para você e fala: está vendo, valeu a pena você estar servindo o Senhor, hoje você está aí nesse buraco. Às vezes você começa a ouvir essas vozes, mas eu quero te dizer que por fim, aquele que tem compromisso com Deus, você vai ouvir uma voz lá dentro do buraco: ei, a tua história não acabou. Toca no teu irmão que está do lado, diga: a tua história ainda não acabou, porque Deus, onde você foi, Ele vai entrar a teu favor. Diga: glória a Deus. Glória a Deus. E no meio daquele buraco, no meio daquela caverna, caverna é um buraco, né? E no meio daquela situação, onde você está fugindo, no meio daquilo tudo que você está com medo, no meio daquilo tudo que você olha, as coisas não estão acontecendo, de repente você, no meio daquilo tudo, ouve uma voz suave dizendo: filho, eu estou contigo. Glória a Deus. De repente, lá no meio do buraco, você começa a ouvir a voz de Deus dizendo: filho, eu te amo, você é meu filho amado, eu tenho prazer na tua vida, você é meu filho. Você está entendendo isso? Às vezes nós só temos valor para o ser humano quando nós estamos no auge, mas para Deus não. Quando você está lá em cima, você tem valor. Quando você está lá embaixo também você tem valor. Porque passa o que passar nessa vida, Deus vai estar contigo. E Elias começa a provar o maior poder de Deus. E Deus começa a mostrar para Elias: olha, Elias, a tua vida não acabou. Vai lá e unge fulano, vai lá e unge ciclano, consagra o rei. Ou seja, começou a falar: faz a obra de Deus, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Quando você estiver lá no buraco, Deus vai te reerguer e vai dizer: eu ainda conto contigo, eu não esqueci de você. Glória a Deus. Ainda que os seres humanos tenham esquecido de você, ainda que pessoas tenham esquecido de você, eu não me esqueço de vós, eu cuido de você, você é a menina dos meus olhos, eu estou cuidando da tua vida, eu entro no buraco, se tiver que entrar no buraco eu entro para te buscar, se tiver que ir lá no inferno buscar a tua alma, eu vou lá buscar a tua alma, porque você é precioso para mim, você é preciosa para mim, eu estou na tua vida, eu sou a favor da tua vida. E foi assim com esse profeta. E de repente, qual foi a reclamação dele? Aquilo que o diabo botou para ele: ó, não vale a pena servir a Deus não, não vale a pena você estar buscando a Deus não, porque você serviu e não adiantou de nada. Tem coisas às vezes que você está fazendo na tua família, às vezes você vem para a igreja e você fala: não está adiantando de nada, a situação na minha casa não está adiantando. Talvez você venha para a igreja desanimado, dizendo: poxa, eu tenho feito tanta coisa e parece que a situação na minha vida não está adiantando. Eu quero te dizer que você está influenciando vidas. Você está influenciando vidas sem perceber, você está influenciando vidas. Quando você sai da tua casa, vem para a igreja, você está influenciando vidas. Você está
sendo observado. Quando você está no seu trabalho, você está sendo observado. Quando você está na sua casa, você está sendo observado. Quando você está na igreja, você está sendo observado. Você é uma carta viva de Deus. Você é uma autoridade de Deus. Você é um profeta de Deus. Então você está sendo observado. E coisas estão acontecendo no mundo espiritual, ainda que você não esteja contemplando com teus olhos carnais, ainda que você não esteja vendo com teus olhos carnais, começa a ter visão de Deus, começa a ver aquilo que Deus está vendo, porque diz Deus lá para Elias: não aconteceu nada. Não, Elias, aconteceu sim, por causa do teu testemunho. 7.000 pessoas, 7.000 joelhos não se dobraram por causa de você. A tua família não tem sido consumida por causa de você. A tua família tem sido abençoada por causa de você. A tua família tem mudado de história por causa de você. O teu filho, o teu pai, o teu irmão tem mudado de história porque estão olhando para a tua vida e estão vendo o teu andar, e estão vendo o teu caminhar, e estão sendo abençoados por Deus, porque onde ela está demônio amaldiçoando, está o Espírito Santo de Deus falando: eu abençoo essa casa, porque a palavra de Deus diz que nós abençoamos o nosso lar. Aleluia. E a mulher que é crente e tem um marido não crente, ela santifica a sua casa. Então diga: está acontecendo algo sim. Ainda que o inimigo esteja olhando para a tua vida e falando: não está acontecendo algo, você diga: está acontecendo algo sim. Está acontecendo algo sim. O meu Deus, Ele está agindo. O meu Deus, Ele está trabalhando. O meu Deus está fazendo milagres. Elias, olha, 7.000 não se dobraram. Os milagres estão acontecendo. Os milagres, você não viu esses 7.000, Elias. Ele não viu os 7.000, mas os 7.000 existiam. E Elias contribuiu para aquilo. Aí eu começo a ver aqui uma vida de sucesso de Elias. E Elias vai e unge o rei. E Elias vai, unge outro rei. E Elias vai, depois unge o sucessor dele, que foi nada mais, nada menos do que o profeta Eliseu. Sem Elias não existiria Eliseu. Sem Elias não existiria esse profeta Eliseu. Você hoje em dia não ouviria falar desse profeta Eliseu. Sem a tua vida, alguém não existiria no reino de Deus. Sem a tua vida, a tua casa não seria abençoada no reino de Deus. Você está entendendo isso? Para que a tua vida mude vidas. E Elias, por fim, o homem que está lá embaixo, Deus levanta. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: a minha vida está tão lá embaixo, eu estou tão desanimado, a situação da minha vida não está acontecendo nada, eu estou numa depressão, eu estou numa tristeza no coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: filho, se levanta. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando no teu coração: filho, filha, se levanta nessa noite. Filho, filha, se levanta nessa noite, porque eu conto com a tua vida. Elias, se levanta deste lugar, sai dessa caverna, porque eu estou na tua vida, você não está sozinho. Elias, o inimigo tem mostrado para você só o lado negativo, coisas que não existem. E quando nós estamos na depressão, nós olhamos as coisas para o lado mais pessimista que existe. Nós começamos a olhar a situação para o lado mais pessimista. E Elias estava assim, de repente Deus falou: Elias, me dá a mão, filho. Vai ter hora que Deus vai te carregar no colo. Vai ter hora que Deus vai te carregar no colo. Vai ter hora que Deus vai te sustentar. Vai ter hora que Deus vai te dar pão. Vai ter hora que Deus vai te dar comida. Vai ter hora que Deus vai te tratar igual uma criança, falando: filho, eu estou aqui contigo. Vai ter hora que Deus vai te colocar nas costas e vai estar te caminhando, vai estar te levando, porque você é um homem de compromisso com Deus. E Deus falou para ele: vem. E aquele homem recuperou a sua esposa. E aquele homem começou a fazer a obra de Deus. E aquele homem começou a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Vai ter hora que você vai ser uma bênção de Deus. Vai ter hora que Deus vai te carregar no colo. Vai ter hora que Deus vai te usar poderosamente de novo. E vai ter hora que
você vai estar precisando ser carregado por Deus. Porque não existe super-homens, não existe super-mulheres, não existe. Isso é uma ficção. Nós não prestamos só quando estamos lá no auge, nós temos essa visão, não. Mas Elias ouviu a voz de Deus para sair da caverna. Ouça a voz de Deus nessa noite para sair dessa caverna interior de derrota que você está vivendo. Ouça a voz de Deus e saia da caverna, porque Deus está contando com a tua vida no meio dessa geração, no meio da tua família. E Elias continuou esperando em Deus, continuou fazendo a obra de Deus. Você sabe como é que termina a história de Elias? Elias levou ao céu uma carruagem de fogo. Você sabe como é que vai terminar a tua história? Eu não sei como é que ela começou, eu não sei como é que ela está, mas diz a palavra de Deus que nós vamos ser arrebatados e vamos ser levados nos ares, em glória, em poder, e vamos ressuscitar com Cristo, e vamos reinar com Cristo pelos séculos e pelos séculos, amém? Eu não sei como é que começou a tua história, eu não sei como é que está a tua história, cheia de altos e baixos, mas eu sei que o fim é o mesmo que a minha história, é estar morando com Deus, é estar morando com Deus. Você está entendendo isso? Eu não sei como é que está a tua história. É cheio de altos e baixos, é como a minha, mas é cheio de altos e baixos. Nós não vamos estar sempre lá em cima, não. Mas eu sei de uma coisa: no final nós vamos todo mundo para o mesmo lugar. Nós vamos estar naquela visão lá de Apocalipse que João teve, que viu um povo cantando um cântico novo. Eu quero te dizer que João viu a tua vida lá naquele lugar. João olhou naquela visão, que era uma visão futurista da igreja triunfante. João olhou e viu o rosto do Pedro transformado, glorificado pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus. Ele olhou e viu lá o pastor Alessandro. Ele olhou e viu a tua vida lá. Esse é o teu fim. Você está entendendo isso? Existe um lugar preparado para você, uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso para aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Uma vida de sucesso para aqueles que não desistem nunca. Pode estar desanimado, pode estar muitas vezes triste, pode estar sim. Mas em todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque é Ele que vai me sustentar tanto em ter muito. É Ele que vai me sustentar quando eu estou no auge da alegria. É Ele que vai me sustentar quando eu estou lá triste. Quando parece que a coisa acabou, é Ele que vai me sustentar. É Ele que nos dá força. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos toma na nossa mão. É Ele que nos segura. É Ele, tudo por Ele, para Ele, por Ele e para Ele. É Ele, é sempre Ele que nos sustenta. Porque se fosse por nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu já tinha corrido há muito tempo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu já tinha parado na obra de Deus há muito tempo. Porque tem dia que eu acordo e falo assim: Deus, a situação está difícil, não é fácil ser pastor, é cada dia uma luta diferente. E o Senhor diz: o meu Espírito Santo de Deus é contigo, o meu Espírito é contigo, então caminha. É por isso que diz a palavra de Deus que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É por isso que diz a palavra de Deus que Deus nos renova dia, a misericórdia de Deus renova dia após dia. Às vezes nós temos um dia difícil, nós dizemos: acabou. Aí chega no outro dia, você encontra um ânimo novo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus dizendo: caminha, porque vai valer a pena. Caminha mais um pouco, porque vai valer a pena, porque eu estou no controle da situação. Fique de pé esta noite. Diga: homem de compromisso, vida de sucesso. Homem de compromisso. Diga: homem de compromisso, vida de sucesso. Homem de compromisso, vida de sucesso. Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos o teu nome aqui neste lugar, porque tu és aquele, Deus, que nos sustenta. Tu és aquele que guarda a nossa vida. Tu não dorme, diz a tua palavra que tu não dormirá, nem tu esquecerá o guarda de Israel. É Ele quem te guarda a tua direita, é Ele que guarda a tua vida, é Ele que guarda a tua entrada, é Ele que guarda a tua saída, é Ele, é sempre Ele. Pai, é o Senhor, Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos o teu nome aqui neste lugar, Deus. E te dizemos: vale a pena servir ao Senhor.
Porque seria muito triste se o Senhor fosse só um Deus do auge. Seria muito pouca coisa se o Senhor só estivesse conosco quando nós estivéssemos no auge. Ah, Deus, seria muito triste. Mas Tu és um Deus que está conosco no alto. Tu és o Deus dos montes, Tu és o Deus do vale. Tu estás conosco no monte, Tu estás conosco no vale. O Senhor está conosco, sempre está conosco. E é por isso que nós te exaltamos o Teu nome aqui neste lugar. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sustentar na nossa vida, Deus. Que o Senhor venha sustentar a minha vida, que o Senhor venha sustentar a vida de cada um aqui de nós na Tua igreja. Pai, que quando nós estivermos na caverna, nós possamos ouvir a Tua voz dizendo: filho, eu estou contigo, você não vai morrer dentro dessa caverna. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: essa caverna não vai ser o local do teu enterro, não. Você não vai morrer nessa caverna porque Deus é contigo. Ah, Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha tomar nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos tirar sempre das cavernas da vida. E que o Senhor venha sempre glorificar o Teu nome nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, você que crê, diz amém. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.